muito bom dia, seja muito bem-vinda a mais um Café com as Leoas. Essa é a live de hoje, a gente vai falar sobre dinheiro. Se por um acaso tu tá entrando assistindo o replay, passa um pouquinho pra frente, é porque eu tô recebendo aqui a galera, então daqui uns minutinhos a gente começa oficialmente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar aqui o nome da live. Bom, o que acontece? Nessa live de hoje, a gente vai, tudo certo. Nessa live de hoje a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai entender o seguinte. Deixa eu até tirar o óculos pra gente ficar uma cara mais pessoal. Eu vim até de The Boss, porque The Boss é a chefe. Eu quero que vocês sejam a chefe do dinheiro de vocês. Quem não tem o seu café, bebe o seu café pra gente tomar aqui juntinhos. Vocês me escutam bem? Me digam aí se vocês me escutam direitinho. Bom, nessa live de hoje a gente tem um material extremamente completo, que é esse aqui, que vocês vão receber lá no canal Telegram. Então, se não tá no canal Telegram, vai pra lá. Eu vou colocar o link nos meus stories e depois eu vou colocar o link na minha bio também. O que acontece? A gente tem que entender o seguinte: quando a gente começa a entender, a falar sobre dinheiro, a gente começa a olhar para essas questões de grana e tudo mais, primeiro que a gente não entende que esse é um ponto crucial para a construção do nosso negócio, só que antes disso, para a construção da nossa vida pessoal. Então, o que acontece? A gente tem que entender... Nossa, tá um barulhão. Vocês escutam esse barulhão da rua? Me digam aí. A gente tem que entender que quando a gente fala de dinheiro, as pessoas, a gente veio como sociedade, tá? Nós, enquanto sociedade no Brasil, a gente não foi ensinado a olhar pra isso, a gente não foi ensinado a entender a importância disso. Prova disso é que, por exemplo, tem várias lives que a gente tem uma galera no começo da live. Essa aqui a gente tem um público menor, porque as pessoas não querem falar de dinheiro, elas não gostam de falar de dinheiro, elas fogem de falar de dinheiro porque elas acham que é chato, ou que é difícil, ou que qualquer coisa nesse sentido. Nós, enquanto sociedade, a gente não foi ensinado a falar, a lidar com dinheiro. Tanto que a gente tem uma população extremamente endividada. Nas aulas da escola, a gente aprende sobre... Bom dia, bom dia. Nas aulas da escola, bom dia, Jéssica, a gente aprende sobre a fórmula de Bhaskara, mas a gente não aprende o que é um cartão de crédito e um cartão de débito. A gente não aprende nada sobre investimento, a gente não aprende nada sobre nada, certo? Então, o que acontece? Eu quero que vocês me digam aqui, quem aqui, a gente vai fazer uma coisa. Quem aqui é leoa, das nossas leoas, eu quero que me mande um leãozinho aqui nos comentários. E quem não é, me manda um gatinho. Eu quero que a gente comece a cada vez mais setar essa nossa questão de comunidade. Quem é leoa aqui, as nossas leoas VIPs, manda aí um leãozinho. E quem não é, um gatinho. Porque o que acontece, gente? E esse aqui vai ser o material da aula de hoje, tá? Então vocês vão receber lá no canal do Telegram. A gente tem que entender, quando a gente fala de dinheiro, que ele é a base de qualquer... Assim, eu quero construir a vida que eu quero. Bem legal. Leoa. Como é que eu construo a vida que eu quero? Temos leoas, temos... com muito orgulho, maravilhosa, show. Então, gente, as meninas estão falando assim, depois eu vou falar deles pra vocês. Mas qual é a grande sacada aqui, gente? É a gente entender o seguinte: quando a gente começa a falar de dinheiro, quando a gente começa a entender o processo do dinheiro, a nossa vida, ela muda. Por quê? Porque a gente entende que não adianta a gente criar projetos incríveis se o nosso negócio ele não tem uma estrutura financeira por trás. Então, o que acontece? Eu vou mostrar pra vocês hoje que a base de a gente criar negócios incríveis, a gente saber quanto a nossa vida custa. E é isso que eu quero falar pra vocês hoje. Vocês vão sair aqui hoje entendendo quanto é que a vida de vocês custa. E pra isso, o que vocês vão precisar? Papel e caneta. Porque esse material aqui eu vou mandar pra vocês depois, tá? Mas a gente tem que olhar pra nossa vida financeira com amor. Esse é o primeiro passo. Por quê? A gente vive no mundo do eu acho. Oi, sejam bem-vindas, meninas. Eu acho. Quem é aqui que é leoa VIP, já manda um leãozinho. Quem não é, manda um gatinho. Pra gente saber aqui quem é leoa VIP e quem não é. E se você não sabe o que é ser leoa VIP, manda um gatinho que depois eu vou explicar. Bom, o que acontece? A gente tem que entender uma coisa, gente. Finanças é um negócio que muda o jogo. E hoje a gente vai falar como é que a gente controla as nossas finanças da vida pessoal.
Então, papel, caneta e vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides para que fique mais fácil. Bom, então, primeira coisa quando a gente fala de dinheiro... Ah, que bom, porque tá sem fundo isso. Primeira coisa quando a gente fala de dinheiro... tá tudo sem fundo nossos slides. É o seguinte, primeira coisa quando a gente fala de dinheiro, a gente tem que ver a nossa receita, tá? O que é a nossa receita? Aqui, nesse momento, a gente tem que entender tudo que a gente recebe de dinheiro. O que significa isso? Tudo aquilo que entra na nossa conta, seja como... assim, eu vou listar pra vocês. Seja como os nossos salários, se a gente tem algum aluguel, se a gente tem algum prolabore, enfim. Aqui eu quero que vocês listem. Vocês vão fazer o seguinte, aqui ó. Nessa parte, vocês vão pegar a parte de receita e vocês vão listar tudo aquilo que entra na conta de vocês. Ou seja, entra salário, entra um prolabore, entra uma pensão, entra aluguel, todo o dinheiro que vocês adquirem todos os meses. A gente vai colocar aqui. Cata, eu não sei, é tudo muito misturado, eu não tenho controle disso. Então tu vai pensar nesse mês, vamos pegar setembro, tá? No mês de setembro, como é que isso aconteceu? Como é que as coisas aconteceram? Tu vai listar setembro. E aí o que acontece? Por quê? Porque a gente tem que entender, vou explicar aqui dentro de uma estrutura financeira saudável, minimamente saudável, como é que tu deve pensar na tua vida. Então a primeira coisa é a gente listar o que a gente recebe, o que entra na nossa conta. Vocês já estão listando aí? Me digam se vocês já estão listando. Deixa eu dar pra vocês. Porque assim, ó, listamos todas as coisas que entram na nossa conta. A gente começou a listar, a gente começou a colocar ali e tudo mais. A gente vai identificar o que a gente recebeu naquele mês. Então vamos pensar que seja setembro. A gente vai listar ali todas as coisas que a gente recebeu no mês de setembro. Show! Porém, o que vai acontecer? Isso é muito ou isso é pouco? Depende. Eu recebi lá, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 2 mil. Não... Na verdade, a gente tem que entender que só o que a gente recebe não é suficiente pra gente ter um parâmetro se isso tá ok. A gente tem que entender como é que a gente faz a gestão desse dinheiro que a gente recebe. Então, beleza, já entendi aí o que entra no meu mês, na minha conta todos os meses. Ou seja, salário, prolabore, pensão, aluguel, enfim, tudo que eu recebo. Aí, dentro de uma vida financeira saudável, eu não começo o meu mês pagando as minhas contas, tipo, as minhas despesas. Eu não pego assim, entrou o meu salário, entrou as coisas na minha conta, entrou o meu prolabore, entrou os valores que eu recebo com aluguel. Eu não pego esse dinheiro e vou pagando as minhas despesas. Dentro de uma vida financeira saudável, o que eu faço? Eu invisto esse dinheiro. Então, eu pego esse dinheiro e eu começo a investir. Cata, eu não invisto nada. Cata, não, gente, eu tô dizendo assim, dentro de uma vida no mundo ideal. Eu tô mostrando pra vocês o mundo ideal. A gente vai ajustar pro mundo real. Por quê? Se a gente não sabe, lembra, The Boss, eu quero que vocês sejam as chefes do dinheiro de vocês, tá? The Boss. Então pensa o seguinte, comecei a montar um negócio. E aí esse negócio vai precisar de dinheiro, eu não sei nada, eu sou perdida. Calma, o que tu vai fazer agora? A gente tá olhando pro teu dinheiro, a gente tá olhando pra tua vida financeira. Então a gente vai entender o que até tu tem de possibilidade pra investir na tua vida pessoal. No teu negócio, nas coisas que tu quer fazer. Ou seja, primeiro passo, definir ali todos os meus, os valores das coisas que entram na minha conta. Lembrando que vocês vão receber esse material aqui, tá? Depois disso, a gente vai então para a parte de investimentos. E aí, o que acontece? A gente tem investimentos de curto prazo e investimentos de longo prazo. Então, o que acontece? Quando a gente olha para nossa conta de investimentos, a gente vai entender o seguinte, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte, quando a gente fala de investimentos de longo prazo, por exemplo, vocês sabem o que são investimentos a longo prazo? Se eu for lá, assim, tudo que eu faço, para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala a diferença entre... Nossa, tá um calor aqui que vocês não entendem.
quando a gente fala de curto prazo e de longo prazo, tá? Longo prazo é tudo aquilo que a gente, teoricamente, e eu vou falar de uma forma extremamente... como é que eu vou dizer? Extremamente, tipo, como se eu estivesse conversando de amiga pra amiga, tá? Sem um aspecto financeiro e tal, porque por mais que seja da administração, eu não sou de investimentos, tá? Tem pessoas incríveis que vão falar de investimento, de mercado financeiro pra vocês. Mas basicamente, assim, ó, conta de longo prazo, assim, se der ruim, eu não mexo amanhã. Aquele dinheiro tá lá investido e eu vou receber um retorno no longo prazo. Conta de curto prazo provavelmente isso vai me render menos, mas eu consigo acessar esse dinheiro mais rápido se eu precisar. Então, assim, quando a gente fala de investimentos, a gente tem os investimentos de curto prazo e os investimentos de longo prazo. O que a gente faz? A gente vai entender, a gente recebeu lá 100% do nosso valor. Oi, Ju. A gente recebeu lá, sei lá, 5 mil reais no nosso mês, beleza? 10% desses 5 mil reais, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. A gente recebeu, vamos supor. A gente colocou ali as nossas receitas, né? Ó, receita. A gente listou as nossas receitas aqui. E a gente descobriu que só pra ficar simples o cálculo, tá? A gente tem 10 mil. Beleza. Aí, a gente vai investimento em longo prazo e investimento aqui, curto prazo. Aqui a gente vai colocar 10% e aqui a gente vai colocar 10%. Dentro de uma vida financeira saudável, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente isso. Se eu recebo 10 mil reais no meu mês, eu devo colocar R$1.000, 10% numa conta de curto prazo e 10% numa conta de longo prazo. O que significa isso? Uma conta de curto prazo, de investimento de curto prazo assim, a gente vai... Eu quero que vocês entendam que o princípio do curto prazo é aquilo que eu consigo receber rápido. Então, assim, quando a gente vai fazer os nossos investimentos, a gente vai ver o que são os investimentos de liquidez. Aqueles que a gente consegue acessar mais rápido são os investimentos de curto prazo. E os de longo prazo, por exemplo, eu vou lá e comprei um imóvel, eu vou lá e investi em ações, eu vou lá e eu tô investindo no meu negócio. Isso é um investimento de longo prazo. Então, por exemplo, quando vocês vão lá e investem no negócio de vocês, vocês estão investindo numa conta de longo prazo. Então, por exemplo, se tu tá numa transição de carreira para construir o teu negócio e aí tu recebe 10 mil reais, R$1.000 tu pode investir nesse teu novo negócio. Faz sentido isso pra vocês? Bom, depois disso a gente tem que entender o seguinte, ó, beleza, tem todo lá o meu valor. Aí, eu não tô gostando de como é que tá isso aqui, eu quero que não tá visual. Ó, vamos pensar, vou botar aqui pra vocês entenderem. Ó, eu tenho aqui o total. Fazer o contrário, peraí. Tenho 10 mil aqui. Aí, 10% eu coloco em investimentos de curto prazo, 10% eu coloco em investimentos de longo prazo. Beleza? Aí a gente vai pro nosso próximo passo, que a gente vai entender o seguinte: a gente vai investir, o nosso terceiro bloco são as contas de experiência. Então, 10% a gente pode investir em experiência. O que significa experiência, gente? Por exemplo, eu tô lá e aí eu fui investir, eu fui numa festa, eu fui fazer uma viagem, eu fui fazer qualquer outra coisa da minha vida. Tipo, eu fui, viajei, fiz coisas legais, eu investi, eu quis muito sair pra jantar com os meus amigos, curtir uma festa, eu fiz, fui não sei aonde, eu comprei uma coisa que eu queria muito. Eu tô colocando isso como experiência. Então, essa é a minha conta de experiência. Então, quando eu olho para essa conta, né? Quando eu tenho, eu começo a investir nessa conta, isso, gente, pra mim, assim, é um dos principais pontos de retorno. Por quê? As pessoas, elas vivem a vida inteira querendo montar uma vida e só ter dinheiro, e elas não se dão conta de como é que a construção dessa vida acontece. E na minha percepção, a construção de qualquer vida que tenha resultado, ela tem várias experiências vividas ao longo dela. Então, por exemplo, 10% do que a gente recebe, a gente deve sim investir na nossa conta de diversão, de experiência, né? Então, vocês vão separar essa estrutura. Então, lembrando, tenho 100%, 10% investimento longo prazo, 10% investimento curto prazo, 10% em experiências. Depois disso, 10%
eu vou colocar na minha conta de educação. O que significa isso? Bom, eu estou investindo na minha escola, na faculdade, escola dos meus filhos, eu vou fazer um curso, enfim. Porque quando a gente fala de educação, a gente está vendo que isso é uma coisa intangível. O que significa uma coisa intangível? A gente não consegue tangibilizar o retorno que tem nesse negócio. Certo? Então, assim... deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem. Que não tá aparecendo aqui, tá? Vou ter que depois resolver isso tudo. Quando a gente olha pra nossa conta de educação, a gente começa a entender o seguinte: eu não posso, se eu recebo, sei lá, 10 mil por mês, eu não posso todos os meses gastar 3 mil em alguma coisa. Porque a minha vida financeira tem que ser equilibrada. Então, 10% de tudo isso eu coloco na minha conta de educação e 10% vai para doação. Ou seja, se eu recebo aí 10 mil reais, por exemplo, no meu mês, o máximo que eu posso fazer para ter uma vida financeira saudável é doar 10% do meu salário. Não mais do que isso, do meu salário, da minha receita mensal. Por que eu não posso doar mais do que 10%? Porque senão eu me desestabilizo. Então, por exemplo, vamos supor que eu receba 10 mil reais por mês. Beleza. Eu não posso doar lá para os meus pais, que precisam muito, eu ajudo os meus pais, 2.500. Por quê? Eu tô criando uma vida financeira desestruturada. Eu não posso, sei lá, eu tenho uma instituição, uma igreja que eu ajudo, levo a doar 30% do meu salário. Isso vai te desestabilizar financeiramente. Por quê? Porque existe uma construção. Tá fazendo sentido isso pra vocês? E aí, depois disso, depois que a gente entendeu aqui, que a gente colocou aí 50%, né, entre investimentos de curto prazo, investimentos de longo prazo, conta de experiência, conta de educação e conta de doação, a gente tem aqui, né, 50% aí de tudo que a gente recebe, a gente tá reinvestindo, a gente tem os nossos outros 50% que a gente vai colocar nas nossas despesas. E aí o que acontece? Nas nossas despesas, a gente divide essas despesas em contas fixas e contas variáveis. Fixas são aquelas que todos os meses a gente paga ali, que a gente tem aquele compromisso mensal e que todos os meses elas acontecem. E que normalmente elas têm um valor fixo. As nossas contas variáveis, elas são aquelas que não necessariamente elas aconteçam todos os meses e também a gente pode reduzir os valores delas mensalmente. A gente pode criar estratégias para reduzir aquilo ali. Então, por exemplo, quando a gente está falando das nossas contas fixas, o que entra dentro de uma conta fixa? Se eu pago, por exemplo, sei lá, o meu aluguel é uma despesa fixa, a minha luz, tudo aquilo que eu tenho como despesa fixa que tá ali, aí vocês vão dizer, tá, mas Catarina, a luz, ela tem um valor variável. Tem, mas ela é uma despesa que acontece de maneira fixa. Todos os meses eu tenho aquela conta ali. Ela acontece variavelmente de acordo com o meu uso. Então, tipo, se eu gastei muita luz, minha conta de luz pode ser mais alta, senão ela pode ser mais baixa. Então, o que a gente vai entender aqui? A gente vai colocar todos os nossos gastos aqui. Então, tipo, lembrando, o cartão de crédito não é considerado uma despesa, tá? O cartão de crédito é uma forma de pagamento. Então, o que a gente vai entender? Quando a gente for aqui pensar nessa questão das nossas despesas, das nossas contas, aqui a gente vai listar tudo que a gente gasta. O supermercado, o salão de beleza, enfim, todas as coisas que a gente foi gastando ao longo do nosso mês, a gente vai colocar aqui. Por quê? Porque a gente vai entender... Porque a gente vai entender quanto que custa, quanto que a nossa vida tá custando, quanto que tudo que a gente tá fazendo custa todos os meses. Eu não consigo abrir isso aqui. Então, nesse momento a gente vai enxergar o seguinte, beleza, eu tenho aí uma oportunidade de melhorar esse negócio. Porque eu consigo enxergar como é que as coisas elas acontecem. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, dentro das nossas despesas fixas. Aluguel, listem aí, aluguel, condomínio, se eu pago
seguro de casa, se eu pago diarista, mensalista, prestação do carro, seguro do carro. Gente, carro não é investimento, tá? Pode ser investimento na qualidade de vida de vocês, mas não é investimento no sentido financeiro. Então, por exemplo, quando a gente começa a listar aqui, a gente vai entender o seguinte: a gente vai pegar e entender, a gente tem os nossos custos e despesas com habitação, com transporte, com saúde, com impostos, então IPTU, IPVA, tal, isso tudo entra dentro dessas contas. A gente tem ainda as nossas despesas, que a gente consegue reduzir essas despesas. Então, por exemplo, luz, água, telefone, celular, gás, Uber, ônibus, combustível, supermercado, iFood, Uber Eats, padaria, remédios, cabeleireiro, manicure, esteticista, enfim, todas essas coisas. Quando a gente lista isso, a gente vai começar, tipo, academia. Quando a gente lista tudo isso, a gente vai começar a entender quanto é que a nossa vida ela custa. E aí a gente vai ter uma terceira continha dentro dessa parte de gerenciamento de despesas, que são os nossos extras. Então, por exemplo, não é todo mês que eu vou lá e compro roupa, não é todo mês que eu compro sapato, não é todo mês que eu vou, sei lá, se eu vou no médico, tenho que fazer alguma coisa no médico. Porém, em alguns meses eu tenho esse custo e aí eu preciso pagar por isso. Então, a gente vai ter as nossas contas extras. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente usa aqui dentro do material que as minhas alunas têm acesso. A gente tem aqui essa planilha aqui e a gente vai listando todas as nossas contas aqui. E aí no final, ele vai nos fazer cálculos aqui de todas, ele vai nos trazer os nossos cálculos. Por exemplo, se eu vou botar aqui um valor só pra você entender. Se a gente tiver, faltando, se a conta não fechar, ele vai ficar vermelho. E se a gente tiver, deixa eu só colocar aqui. Ele vai ficar pretinho, tá vendo? Ele vai mostrar o saldo. Então, por que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque tudo que a gente falou, toda essa estrutura que eu contei pra vocês, a base dela é dessa planilha, desse material. E aí a gente vai olhar pra todos os pontos, Então, por exemplo, quando a gente falou de gastos e de despesas, né? A gente foi entendendo o seguinte. Primeiro a gente pega, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Gente, deixa eu perguntar pra vocês aqui. Quem daqui é Leoa VIP? Me manda um leãozinho, que eu quero entender. E quem não é Leoa VIP, manda um gatinho. Eu quero entender aqui quem é Leoa VIP. Manda um leãozinho. Quem não é, manda um gatinho, por favor. Só pra eu entender quem são vocês. Deixa eu dar oi pra galera que tá entrando. Leoa VIP. Me digam aí quem é Leoa VIP. Então, o que acontece? A estrutura, resumindo, a gente pega tudo que entra lá no começo, Leoas VIPs. A gente pega tudo que entra aqui e a gente vai começando a tirar. Então, gatinha, bom dia. Então, temos muitas Leoas VIPs. Gente, isso é muito legal, isso é um poder de comunidade, sabe? Porque as pessoas, elas estão aqui. Bom dia, meninas, bom dia. Então, o que acontece? Eu entendi tudo que eu recebo, todas as minhas receitas. Eu vim hoje de The Boss porque eu quero que vocês sejam The Boss, as chefes do dinheiro de vocês. Então, primeiro eu entendo quanto que eu recebo, quanto que entra aí na minha conta, de tudo que eu faço, e aí eu vou tirando. Primeiro, os 10% que vão estar na minha reserva de investimento, ou seja, o dinheiro que eu consigo acessar rápido. E aí, por exemplo, CDB, Tesouro Direto, coisas que são mais fáceis de eu conseguir acessar rápido, que são os meus investimentos de curto prazo. Depois disso, 10% eu devo investir em contas de longo prazo. Então, por exemplo, em ações, em negócios próprios, em imóveis, coisas nesse sentido. Depois disso, eu tenho a minha conta experiência, que são viagens, restaurantes, shows, festas. Então, 100% do que eu recebo. 10% curto prazo, 10% longo prazo, 10% experiências, ou a conta diversão. 10% eu coloco em educação, e isso é uma questão intangível. Então, por exemplo, se eu recebo R$10.000 por mês, eu posso investir R$1.000 por mês dentro de uma gestão, de uma vida financeira saudável em educação, em curso, em qualquer coisa que eu for fazer. Só que, por exemplo,
Tá, eu tenho um curso que eu quero muito fazer que custa, sei lá, 3 mil reais. Beleza. E aí, qual é a inteligência que a gente pode criar? Ou eu vou juntando dinheiro pra pagar esse curso à vista, ou eu parcelo ele. Eu não vou entrar nesse detalhe com vocês. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando a gente tá falando de gestão financeira, a gente tem que entender o seguinte. 10% eu posso colocar dentro da educação. Isso não é um dinheiro que vai voltar. Assim, eu não consigo tangibilizar. Por exemplo, minhas alunas do NUI. As minhas alunas do NUI, tá? Quando a pessoa entra no NUI, NUI é a metodologia básica da CR Compra. Olha só a quantidade de aula que essa pessoa tem. Esse aqui é o nosso material da primeira aula, tá? Esse aqui é o nosso CDB, é o nosso cronograma blindado de desculpas. Olha só a quantidade de aulas, a gente lista aqui todas as aulas. Ó, isso aqui são as aulas, tá? Isso aqui. Ela vai aplicando isso aqui, ela vai aprendendo a fazer gestão do negócio dela. Planejamento estratégico, comunicação, marketing, tudo isso a gente vai trazendo. Olha a quantidade de aula e a aplicação. Isso aqui é um negócio gigantesco, completíssimo, maravilhoso. É rápido de fazer? É. 9 semanas a pessoa faz isso. Porém, qual é a grande sacada? Eu não consigo tangibilizar exatamente o que ela recebe. Tem pessoas que entram no NUI e começam a vender 4, 5 vezes mais? Várias. Tem pessoas que entram no NUI e entendem que tem um negócio e começam a fazer gestão? Várias. Tem pessoas que separam a conta física da jurídica? Várias. O que eu tô falando pra vocês? Quando a gente tá falando de educação, eu estou entregando um curso. Eu não tenho como entender o que cada pessoa recebe de retorno desse produto. Por quê? Eu não controlo isso. Entende? Quando a pessoa vai lá e se inscreve no meu curso, vai lá e faz alguma coisa, eu não controlo o resultado que ela tem. Eu controlo a minha entrega. E aí ela vai construir o resultado dela. Assim como na nossa vida financeira. Então, quando a gente fala de educação... Por exemplo, gente... Para construir os produtos que eu construo para vocês, para vender os produtos que eu vendo hoje, gente, eu investi muita grana que eu tinha e alguma grana que eu não tinha também. Eu fiz umas loucuras. Eu entrei em produto que, sei lá, era 25 mil reais no ano. Eu entrei em produto que era 8 mil reais. Por quê? Porque para me desenvolver, para fazer relacionamento, para aprender, para várias coisas. Isso me trouxe muito resultado. Então, assim, qual é a grande questão aqui que vocês têm que entender? Quando a gente está falando de educação, isso é uma coisa tangível, a gente não consegue tangibilizar. E aí, na sequência, a gente tem a nossa conta de doação. O que a gente vai lá quando a gente vai e doa, sei lá, eu ajudo os meus pais, eu ajudo instituições, eu ajudo qualquer pessoa. Não dá pra gente passar de 10% nisso, senão a gente se desestabiliza. E aí, os outros 50% vão para as outras despesas. O que acontece na prática? A gente sabe. A maioria de nós recebe o salário já com cartão de crédito no talo pra pagar, e a gente vai lá, paga o cartão de crédito e, tipo, se sobra um dinheirinho, é o que a gente vai vendo no mês, a gente vai usando o cartão de crédito pra financiar o mês seguinte. Quem nunca fez isso? Como é que a gente quebra essa bola de neve? Entendendo quanto é que custa a nossa vida, por isso que eu tô falando sobre isso com vocês. Vocês vão receber no Telegram esse material aqui. E quem quiser entender isso de forma extremamente completa e organizar física e jurídica, vem pro NUI. Qual é o módulo de finanças? Deixa eu ver aqui. No NUI a gente tem um módulo inteiro. O módulo 4. A gente fala, ó, como criar um negócio próspero, o fim do eu acho, o que você pode mudar, diagnóstico do teu negócio, gerenciamento da pessoa jurídica, o famoso fluxo de caixa, prolabore e divisão de lucros, faturamento não é lucro, o seu negócio existe para gerar dinheiro e, enfim, dono do seu dinheiro. Então, quem quiser entender mais sobre finanças e parar de viver nessa desgraça, no sentido de o meu dinheiro nunca vai, as coisas nunca sobram, eu tô sempre na loucura, eu trabalho, vai e volta, quarto módulo do NUI. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Muito além do que só isso, que quando a gente tá falando de gestão financeira, quando a gente tá falando do nosso negócio, existe do nosso dinheiro, eu só vou fechar a janela porque tá um barulhão. Eu quero que vocês entendam uma coisa super importante, eu tô no fone. Eu quero que vocês entendam uma coisa super importante, que é o seguinte. Nós, enquanto sociedade, a gente não foi condicionada, a gente não foi educada, a gente não foi a olhar para as nossas finanças. Para várias coisas, tá, gente? Por exemplo, hoje começa a se falar um pouco sobre a questão de educação sexual. A gente não teve educação sexual na nossa infância. A gente não fala sobre finanças, a gente não fala sobre investimentos, a gente não fala sobre morte. Tem várias coisas que são os tabus na nossa sociedade que a gente não fala. Só que quando a gente está falando de dinheiro, o que acontece? Nós não fomos ensinados a olhar para dinheiro. Beleza. O que acontece?
Nós temos a responsabilidade com as gerações que vêm depois da gente. Seja você uma pessoa que vai ter filho ou que não vai ter filho, não importa. Existem gerações futuras que vão vir depois da gente. Essas gerações, o que acontece? Se a gente não parar e começar a olhar pra isso, ninguém vai olhar pra esse negócio. E aí, o que a gente vai fazer? A gente não vai se desenvolver. Ah, mas meus pais não me ensinaram. Aí nossos pais vão dizer, mas meus pais não me ensinaram. E ninguém ensinou pra ninguém e a gente não tem evolução nenhuma. Então, ou seja, a gente tem aí a capacidade de olhar para as finanças, de olhar para o nosso negócio, de entender o que a gente pode fazer, de entender formas de construir um patrimônio. Por exemplo, até pouco tempo, a mulher não construía patrimônio, era o marido. A gente está em uma geração que a gente pode construir o nosso patrimônio. E a gente tem a responsabilidade de mostrar para as outras mulheres que elas devem fazer isso também. Ou seja, enquanto a gente não parar, aliás, de ficar com esse medo, de olhar para dinheiro, de ficar com receio, a gente não vai conseguir ter os resultados que a gente precisa. Porque a gente vai ficar culpabilizando, responsabilizando outra pessoa. Ah, mas fulano não me ensinou, ah, mas não sei o que lá, mas é difícil. O contexto que a gente vive é um contexto que a gente poderia fazer uma discussão super profunda sobre isso, mas não é o momento agora. Faz sentido pra nossa cultura a gente não falar sobre isso, entende? Pessoas ganham com isso, mas dane-se, vamos fazer a nossa parte. Vamos a gente falar sobre isso. Vamos a gente começar a olhar isso. Vamos a gente começar a entender e calcular. Então, o que eu quero que vocês entendam? Seja você uma pessoa que tá começando o teu negócio agora, seja tu uma pessoa que não tem negócio ainda, independente do teu momento, a gente precisa te convidar a olhar para as finanças da tua vida pessoal. Porque se tu começar um negócio com a tua vida pessoal desestruturada, o teu negócio vai simplesmente consumir, tu vai simplesmente consumir o lucro do teu negócio. Todo o lucro que o teu negócio tiver, tu vai sugar pra tua vida pessoal, porque tu não sabe quanto precisa. Se tu não sabe quanto precisa, tu não sabe o que precisa gerar, e aí tu nunca vai saber nada, tu vai ficar numa bola de neve eterna. E aí, se teu negócio esse mês gerou 2.000, vai pegar os 2.000. Se gerou 3.000, vai pegar 3.000. Se gerou 10.000, vai pegar 10.000. Então, assim, a vida inteira, o tempo todo tu vai ficar roubando o teu negócio. Todo o dinheiro que ele vai receber, tu vai ficar pegando pra ti, pra pagar as tuas contas de vida pessoal, e aí teu negócio não vai crescer. Então, vocês entendem como isso é importante, como isso é impactante? Não adianta a gente querer olhar e construir um negócio se a gente não olha antes pra nossa vida. Pra entender o que entra, o que não entra, o que sai, o que não sai, como é que a gente pode reduzir, o que a gente tem que fazer. Sabe, peguem a fatura do cartão de crédito de vocês. Quantas contas tem ali que vocês nem sabiam? Às vezes a gente tem, sei lá, 215 Spotifys e coisas assim e tudo mais. Ah, mas não é nada. Dá, mas a gente vai calculando, isso dá, sei lá, R$100 por mês. Gente, que delícia esse café contigo, Cata. Já vou olhar alguns pontos a partir de hoje. Ai, maravilhoso. Gente, quem não tá no Nui, vem pro Nui. Eu não sei até quando a gente vai manter ele nesse valor. Hoje ele é R$4,97. Gente, o nosso produto, assim, ó, ele é muito acessível. E estão me incomodando, porque dizem que as pessoas não valorizam, porque é um produto de ticket mais baixo, que tem que ser no mínimo 997 ou 1497. Então, quem quiser ser minha aluna, vem logo. Tivemos ontem alunas novas, hoje quero ter alunas novas também. Sabe? Gente, pensem o seguinte. Quanto mais cedo a gente começar a olhar pra nossa vida financeira, a gente parar de ter aquele medo de abrir a fatura do cartão e encarar isso como um desenvolvimento, mais cedo a gente tem resultado. O fato de não subir na balança faz com que a gente emagreça? Não, a gente só se esconde. Quem nunca teve medo de subir na balança? A gente tem, eu tenho até hoje. Só que acontece, tem que encarar o negócio. Sabe? Ah, não vou subir na balança. Tá. Não vai subir, é uma técnica de emagrecimento? Claro que não. Não vou abrir a fatura do cartão, é uma técnica de gastar menos? Claro que não. É fugir de uma responsabilidade que a gente tem. Se eu fujo da minha responsabilidade, eu não tô encarando ela. Eu não tô sendo uma adulta que eu preciso ser pra lidar com o meu dinheiro. E é tão, assim, quando a gente começa a olhar pra isso, é tão natural. A coisa começa a ser tão mais fluida. Só tomem um cuidado. Quando vocês começarem a olhar pro dinheiro e organizarem o dinheiro de vocês, entendam o seguinte. Um ponto. Não saiam enlouquecendo na conta de experiência, do tipo assim, vou me enlouquecer com experiência. E não sejam as loucas do tipo, vou guardar tudo para tudo sempre e tudo mais. É uma coisa que eu aprendi muito nessa vida, assim.
a gente tem que equilibrar os dois pontos, o que a gente investe e o que a gente se diverte. Porque tem uma galera que fala, né, nossa, se você não tem aí a sua reserva de investimento de 1 ano ou do mínimo 4 meses do seu custo de vida numa conta, né, você não pode nem dormir, nem respirar, nem tomar um cafezinho. E eu sou super contra isso, porque, inclusive, se a gente for pensar no sentido científico da coisa, a gente não tem capacidade de produção quando a gente tá exausto, sabe? A gente não tem capacidade de... A gestão da nossa vida é muito mais sofrida quando a gente tá exausto, ou quando a gente não vive coisas boas. Sabe assim, tipo, sei lá, tu tem um final de semana incrível, tu faz várias coisas incríveis, segunda-feira tu vai estar muito mais disposto a fazer qualquer coisa. Claro que não precisa assim, nossa, eu vou me enlouquecer e gastar milhões no final de semana, não é isso. Mas assim, as pessoas, elas cortam tudo da vida delas porque elas acham que vou cortar tudo da minha vida porque assim eu vou guardar dinheiro e tudo mais. E isso não... É sempre importante tu pensar o porquê. Por que tu tá fazendo isso? Por que tu vai cortar tudo? E aí tu pensar assim, eu vejo assim, até que ponto, né, a gente... É só a gente ter... Eu quero ter esse dinheiro na minha conta, não. Eu acredito muito nesse equilíbrio. E isso é um posicionamento até um pouco anti o que essa galera do mercado financeiro de investimentos fala. Em alguns pontos, tem uma galera um pouco mais aberta nesse sentido. Mas o que eu quero dizer pra vocês? Esse equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida, ele é fundamental. A gente tem que olhar pra todos os pontos, entender assim, o que eu posso fazer hoje que vai me gerar disposição pra fazer, pra ir à luta, pra fazer, pra me dedicar, pra construir, pra tudo isso. Por exemplo, vou trazer um exemplo básico pra vocês. Quando a gente tava gravando o NUI, né, Nasce uma Empreendedora. Quando a gente tava gravando o Nasce, eu meio que me programei aquele mês pra não fazer, eu fiquei basicamente... Então, já vou ler o teu comentário, Carol. Eu fiquei basicamente um mês, assim, treinando super pouco, me alimentando não tão bem e tal. E aí, foi uma fase que eu pedi mais comida, sabe? Fiz mais coisas pra meio que... Não é só me acolher, mas enfim. Mas eu sabia que era um mês, porque eu tinha um objetivo. Então a gente ficou, sabe? Um mês que eu treinei menos, um mês que eu comi pior, mas porque a gente tinha um objetivo. E aí, quando a gente bateu o objetivo, as coisas começaram a se estabilizar um pouco mais. Ó, a Carol falou, e também tem a questão de que todo sacrifício tem que ter um propósito e data pra encerrar. Caso contrário, é adoecer. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar por mês, quando eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, sei lá, tinha uma época que eu tava gastando muita grana com iFood. Muita grana. Tanto eu, quanto lá em casa, a gente e tal, não sei o quê. E aí, eu me coloquei, assim, um objetivo de, gente, muita grana mesmo, assim, sei lá. Tinha meses que dava 2, 3 mil reais por mês em iFood. Na minha percepção é muito dinheiro, sabe? Eu pensava assim, caramba, não dá. O que eu fiz? Eu coloquei assim, eu não sei se foi 1 ou 2 vezes no mês que eu ia pedir. E o resto eu ia me organizar pra, cozinhar em casa, pra me virar e tal. E aí, eu fiz isso. E olha só, acho que foram 2 vezes no mês. Nessas 2 vezes no mês que eu pedi iFood, gente, eu comi tão mais feliz, eu valorizei aquilo tanto, sabe? E aí eu me dei conta do seguinte, várias vezes eu pedia comida porque, sei lá, ou por preguiça, ou por qualquer coisa, eu nem tava olhando o que eu tava comendo, eu simplesmente tava comendo. Sabe? E aí assim, não dá. Então, como é que funciona pra mim? Eu gosto de criar, objetivos mensais. Esse mês eu vou fazer tal coisa. E além disso, né, na minha semana, eu construo a minha semana. Inclusive no NUI, eu explico pra vocês como é que eu construo a minha rotina. No módulo 9, a gente fala sobre gestão de agenda e tal. A gente fala sobre tudo isso. É muito legal. Então, eu hoje construo, eu penso em ano, semestre, mês e semana. Mas o que me guia principalmente assim, eu penso macro em mês, né? O que eu quero esse mês. E aí eu penso nas semanas, assim, nos meus objetivos da semana. E aí dinheiro tá totalmente relacionado a isso, sabe? Como é que eu vou construir a vida que... Assim, tem uma teoria que fala o seguinte... Onde é que tá isso? Deixa eu ver se essa revista aqui. Eu tô lendo uma revista que pôs umas coisas muito legais. Deixa eu ver se eu consigo. Meus óculos, porque eu não consigo, né? A pessoa que não enxerga sem óculos. Gente, sigo na saga da lente, não sei se vocês sabem. Ai, olha que desgraça. Ó.
acho que tá aqui. Prestem atenção. Ó. Nossa vida já está otimizada para as nossas verdadeiras prioridades, não para as que gostaríamos de ter, que os outros gostaríamos que tivessem, ou as que falamos que queremos. Preste muita mais atenção ao que as pessoas fazem do que elas dizem, e muita coisa se revela. Tudo na vida é uma colheita, é fruto de algo. Se você quer colher algo diferente, precisa plantar algo diferente. Bom, daí ele vai falando sobre outras coisas. E essa frase, assim, pra mim, é muito louco, assim. Tinha uma outra frase que eu gostei muito daqui. Mas, é assim, a nossa vida hoje, ela tá setada exatamente pra gente ter os resultados que a gente tem. Ó. Vamos lá, prestem muita atenção. Ó, tudo nessa vida já está otimizado para você ter exatamente os resultados que você tem hoje. Não existe ineficiência dentro dos processos atuais. Existe ineficiência só quando você entende que algo poderia ser melhor ou quando quer um resultado diferente. Por exemplo, se dou 5 metas para um vendedor, mas só remunero de verdade por uma delas. O vendedor claramente vai otimizar e maximizar isso. Se eu tenho 5 produtos ou serviços como mix e só um deles representa 80% do faturamento, pode apostar que a equipe vai trabalhar para otimizar e maximizar a venda desse produto. Se eu digo que não tenho tempo para feedback individual à equipe, claramente estou otimizando meu tempo de maneira errada para me dedicar a outras coisas que posso, erroneamente, considerar mais importantes. Todo mundo quer o máximo de esforço com o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Ser eficiente não é exatamente isso, por isso é fundamental definir antes o que queremos. Se definirmos isso de maneira errada, fica uma coisa desconectada da realidade. Como uma pessoa que diz que quer emagrecer e entrar em forma, mas não vai para academia nem mudar a alimentação. Tem uma desconexão forte entre o que está sendo dito e o que está sendo feito. E qual a raiz disso? Essa é a verdadeira questão. Não adianta falar nada de processo, produtividade, eficiência e organização se a raiz da questão da mudança e do verdadeiro objetivo não estão claros. Entenda esse conceito. Entenda esse conceito porque ele é fundamental. Você já otimizou a sua rotina. Ela está perfeitamente otimizada para conseguir os resultados que você quer agora. Ela está perfeitamente desotimizada para conseguir resultados melhores. E aí que mora a questão. Precisamos criar e revisar processos para otimizar em relação a quê? Isso vem primeiro, o que queremos. É difícil fazer algo otimizado para a mediocridade entender isso. Até porque essa pessoa geralmente tem anos de rotinas sedimentares e justificativas mentais para manutenção de zona de conforto. É duro falar assim, mas é necessário. Em muitas situações, o que está acontecendo é que a pessoa se otimizou para a mediocridade. Neste caso, não dá para mexer somente no processo. O processo é subordinado à meta. A pessoa está fazendo algo por algum motivo. Se você não mexer no motivo, não tem processo que se sustente. Ou seja, o que a gente está falando aqui? A nossa vida hoje está extremamente condicionada para a gente ter os resultados que a gente tem hoje. Simples, a gente é excelente na vida que a gente fez hoje. Eu quero mudar minha vida, eu tenho que mudar as coisas que eu tô fazendo. Eu quero mudar minha questão financeira, eu tenho que mudar os meus hábitos. Tudo tá relacionado a isso. Sabe? A gente tem que entender. E aí, assim, é muito simples. Gente, a vida inteira eu achava que eu era uma pessoa que não gostava de acordar cedo. Que eu era uma pessoa da noite. Que eu era. Até que eu entendi o seguinte: eu fui condicionada a vida inteira, porque minha mãe é super noturna. E demorei muito pra entender, tá tudo bem. Eu sou super diurna. Só que a vida inteira eu achava que eu tinha que ser uma pessoa noturna porque foi o que eu aprendi. Até o momento que eu parei pra dizer, caramba, hoje eu não consigo. Pra mim, ficar acordada até de madrugada é um processo difícil. Agora, 6 da manhã, pra mim, tá show. Então, assim, é uma construção, é a gente entender o que a gente quer construir lá. Eu quero ter um corpo mais legal. Tá bom, então o que eu tenho que fazer pra isso? Eu quero ter mais dinheiro na minha conta, tá bom, o que eu tenho que fazer pra fazer isso? Eu quero ter uma equipe que me respeite, tá bom, o que eu tenho que fazer isso? Eu quero ter uma equipe que, eu quero ter um relacionamento, É sempre assim, porque assim, as pessoas falam, eu quero tal coisa. Eu quero empreender, eu quero ter um negócio de sucesso, Tá, e tu tá disposto a fazer o que pra isso? O que tu vai fazer? Sabe? Ninguém é culpado pelos teus resultados que não tu. A tua rotina tá perfeita pros resultados que tu tem hoje. A tua falta de dinheiro é um resultado da falta de gestão da tua vida, da falta, sabe, das escolhas erradas que a gente fez. E enquanto tu não tiver a consciência de que, cara, eu quero mudar isso, porque eu tenho essa consciência de que eu quero mudar. Pra mim não faz sentido.
Aí eu começo a ter atitudes que são relacionadas a isso. Não adianta só eu querer também. Ah, eu quero. Na verdade, tem a galera que quer e a galera que quer querer, né? Ah, eu queria tanto ter uma rotina, acordar cedo. Aí o que a pessoa faz por isso? Nada. Ah, mas... E detalhe, tá? Eu quero acordar cedo. Por que eu quero acordar cedo? Qual é o meu objetivo com isso? Verdade. Oi, Camila. Então, vocês entendem que, sabe, é sempre isso, assim. E aí, a gente tem um outro ponto que é o imediatismo. Gente... Decidi que quero emagrecer. Ninguém emagrece, tipo, só decidiu. Tipo, eu quero emagrecer. Aí amanhã eu vou passar 2 dias comendo quinoa e alpiste e não sei o quê. Não é assim, existe, sabe, um processo. Só que esse processo tem que ter um objetivo. Uma meta, né? Um porquê. E aí, eu sou da teoria, assim como investimento a gente tem os mais conservadores, os mais arrojados, não sei o quê, nas metas as mesmas coisas. Tem gente que gosta de, vou me fechar e vou fazer esse negócio. Amanhã, eu acordo hoje 9 da manhã. Amanhã eu vou acordar às 5:30 da manhã, daí eu vou correr, eu vou não sei o que. Tem gente que consegue ser assim, radical e ter resultado imediato. Eu, Catarina, entendi que eu sou a pessoa do ajuste. Então, por exemplo, se eu acordo 9 da manhã, supondo, no dia seguinte eu vou acordar 8:30. Aí ficam uns 3 dias acordando 8:30, me ajustei a isso, eu vou acordar às 8. Aí depois eu vou fazendo continuamente pequenos ajustes. Pra mim funciona melhor. Isso em tudo que eu faço na minha vida. Então, vocês entendem? E finanças é a mesma coisa, gente. Não adianta a gente querer mudar o mundo do dia pra noite. Sabe? Eu quero emagrecer. Aí eu vou comprar uma calça 34. Não vai adiantar de nada, a calça vai ficar lá, não vai entrar na calça. E às vezes eu faço um esforço tão grande que eu não tenho como dar continuidade nele. Então, pra mim a grande sacada de tudo, seja a construção da nossa vida, desculpa, financeira, os nossos projetos e tal, o primeiro passo de tudo, tá tudo muito entrelaçado, é entender o porquê das coisas. Tipo, por que eu tô fazendo aquilo ali? Por que pra mim é importante olhar pro meu dinheiro? Ah, porque alguém me disse que é, porque eu olho na TV que é. Não. Então entenda pra quê. Sabe? Por que tu faz aquilo? Esse é um ponto extremamente importante. E assim, essa estrutura que eu passei pra vocês no início da live, né, da separação, isso é o mundo ideal. O que a gente tem que fazer hoje é começar a se dar conta disso e começar a fazer os pequenos ajustes. Sabe? E aí a gente vai construindo. Não acho válido, assim, essa transferência de culpa que a gente traz. Sabe? E essa também, esse lugar de achar que o outro tem que fazer pela gente. Eu já caí muito já fiz muito essa cagada, assim, tipo... Quando eu comecei a morar com o Pedro, o Pedro, tipo, vamos acordar cedo, vamos. O Pedro tem que acordar cedo, vamos pra academia, vamos. Cara, o Pedro é um adulto, eu sou uma adulta. Se ele não quer fazer, responsabilidade dele. Se eu não quero fazer, responsabilidade minha. Entende? Deixa eu só falar uma coisa. Sério. Eu adoro esses meus amigos. Qual é o deles daqui? Então, assim, isso é um negócio que a gente tem que entender. Eu não vou... Eita, tô olhando. Eu não vou olhar pro outro e dizer que o outro tem que fazer por mim. Eu tenho que fazer por mim. Porque senão eu paro de dizer... Eu paro Quando as coisas acontecem na minha vida, eu também não enxergo que elas são responsabilidade minha, não? Por exemplo, no momento que eu escolhi ter uma rotina mais organizada, acordar cedo, fazer blá. Sério, gente, eu tô na live. Só um parênteses, tá? Tem um amigo meu que vai vir aqui hoje pra gente montar um bônus pra vocês do Nui. A gente vai falar sobre planilhas e tudo mais. E aí, ele tá aqui no WhatsApp me mandando mensagens. Um beijo para o Eduardo, né, meu querido melhor amigo, que tá aqui me enlouquecendo. E eu falei, Fê, até 8h19, eu estou na live. E aí ele tá aqui. Aí ele mandou assim, consegue pedir uns pães de queijo? Eu falei, não, tô na live. Enfim, gente. Amigos,
Mas ele é, sério, o bônus dele vai ser surreal. Pra quem não sabe usar Excel e coisas, planilhas e tal, ele vai ser a pessoa pra vocês. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Temos que ter um ponto em toda a estrutura da nossa vida, do nosso negócio, que é entender o porquê eu faço aquilo que eu faço. Entender o porquê que eu quero mudar a minha rotina. Eu sempre quis mudar as coisas na minha vida porque eu sempre quis ter resultados diferentes do que eu tinha. Sabe? E aí hoje as pessoas olham e dizem, eu tenho 28 anos. E vira e mexe alguém chega e fala, nossa, tá voando, não sei o que e tal. E eu acho isso tão... Sei lá, eu considero que eu tô simplesmente construindo aquilo que eu quero construir. E na minha percepção tem muita coisa que eu me sinto falha, que eu quero ser mais rápida, mais ágil. Mas por quê? Porque hoje eu dedico a minha vida, por exemplo, pra construção desse negócio. E pra construção da vida que eu acredito. Eu abro mão de muitas coisas por isso. Sabe? Eu, por exemplo, eu não lembro... Não tem um dia que eu não acorde pensando, tipo, o que eu posso fazer de melhor, como é que eu vou, otimizar os processos, Por quê? Porque é isso que eu faço na minha vida. Eu assumi uma responsabilidade comigo que é muito grande. De construir a vida que eu quero. Tem uma amiga minha, a Mila, que inclusive ela é educadora financeira, que ela fala o seguinte, ela posta todos os dias, né? Você é o único responsável pelos seus sonhos na Terra. Tipo, então vai lá e faz. Se tu não fizer os teus sonhos, não for responsável, né, pra executar os teus sonhos aqui, ninguém vai fazer. E para de transferir a responsabilidade pro outro. Sabe, eu falo isso direto. Principalmente assim, sei lá, a galera me contrata pra qualquer coisa. Seja mentoria, consultoria e tal. Gente, eu vou entregar o meu melhor. Só que eu não faço absolutamente nada por você. Eu te mostro o caminho pra que você faça. Eu posso ter duas pessoas aqui na minha frente. Eu entrego a mesma coisa pras duas. Uma vai lá e executa, outra não executa. É a pessoa que faz. Por quê? Se eu digo que eu faço por ela, ela vai achar que os méritos são meus, os méritos não são meus. Quando a pessoa executa e tem resultado, os méritos são dela. As minhas mentoradas que vão lá e executam, eu fico mega feliz e orgulhosa, mas é o mérito delas, não é mérito meu. NUI, Máxima Empreendedora, tá aqui o curso, disponível pra todo mundo. R$497, gente. Depois ele vai virar mais caro, tá? Mas por enquanto é esse valor. Vão lá na minha bio já e entrem no NUI. Tem aqui toda a minha metodologia de gestão de negócios, tudo. Como é que eu faço tudo. Gravei um curso só pra isso. Máxima Empreendedora, aqui ó, pra vocês aprenderem como é que eu faço as coisas aqui, como é que eu faço gestão do meu negócio, como é que eu incluo experiência em tudo, como é que eu aprendi a ganhar dinheiro, como é que eu aprendi a gerir uma empresa, como é que eu aprendi a olhar pra tudo tem aqui, tudo. 497, ridiculamente barato. Tem gente que vai entrar no curso e não vai fazer nada. Tem gente que isso aqui pode mudar a vida. Só que quem mudou a vida não foi o curso, foi a pessoa que executou. Simples, assim. E assim, ó. Ai, Cata, eu adoro assim. Eu vou me organizar pra fazer. Gente, tem gente que tá se organizando há 2 anos. Sabe? Aí eu fui lá e gravei um curso de 497. Ai, mas eu não sei, eu tô... R$497, gente, pelo amor de Deus. Sabe? E ainda dá pra parcelar. Mas sabe qual... Não vai ter resultado. E não é que tem que ser o meu produto, tá? Tem milhares de produtos. Mas assim, tu foi na vida e tu tá postergando um processo natural de evolução. Não quer evoluir, beleza. Ó, não quer evoluir, beleza. Mas entenda que tu tá se colocando nesse lugar. De não querer evoluir. Tá tudo bem, tu pode não querer. Tu pode querer fazer as coisas no teu tempo, demorar 10 anos pra fazer um negócio, tá bom. Mas aqui, o que eu quero que tu faça? Que tu encontre a execução dentro do teu tempo. Gente, não aqui, sério, isso eu vou dizer nitidamente. Não é o perfil de pessoas que querem ficar numa procrastinação eterna. Eu não sou essa pessoa. Não sou. Eu comecei a empreender com 21 anos. Saí de casa com 20. Sem estratégia nenhuma, mas comecei. Sabe? Mudei toda a minha vida, casei, montei uma empresa, tenho equipe, não. Eu não sou a pessoa que fico pensando na vida e depois demoro 10 anos pra fazer um negócio. Não é o meu perfil. E eu não consigo trazer uma metodologia no que eu faço que seja diferente disso. Não tô dizendo que eu vou despertar o gatilho da ansiedade em vocês pra executar o tempo todo, meu Deus, acordar às 5 da manhã. Claro que não é sobre isso. É viver uma vida que tu merece. É curtir a vida e trabalhar. Eu acho que esse é o ponto. Agora, gente, tem pessoas que me acompanham há 4 anos. 4 anos. E a pessoa fala há 4 anos que vai entrar num curso, que vai fazer uma mentoria, que vai não sei o que lá, que tá juntando dinheiro. Eu digo, gente, mas que negócio é esse?
Aí eu fui lá pra essa galera e criei um produto de R$ 497. Ai, pois é, tá caro. Então só assume, não quero fazer. Não quero evoluir. A minha rotina medíocre tá suficientemente boa pra mim. E ser medíocre não é uma coisa ruim, tá, gente? É estar na média. Sou uma pessoa medíocre. Se tá tudo bem pra ti, tá tudo ótimo, mas assume. Sabe? Assume. Ponto. Tá tudo ótimo. Beleza, mas assume. Então, esse é o ponto pra mim em relação a tudo, sabe? E dinheiro também. Gente, eu já fiz muita cagada financeira, mas olha pro BO e assume e diz, caramba, fiz merda. Como é que eu resolvo esse negócio? O que eu posso fazer pra resolver isso? Sabe, não me olhem como uma pessoa que sabe fazer tudo perfeitamente. Faço um monte de coisa errada. Mas eu vou lá e ajusto, entendo, e fico lapidando, e peço ajuda, e vou atrás, e não sei o quê. Só que quando eu peço ajuda, é no sentido de o que eu posso, como é que o outro pode me ajudar pra que eu faça. E não como é que eu vou fazer, como é que eu vou responsabilizar o outro de qualquer execução que eu tenho que fazer. Não. Ninguém é... Gente, depois que eu entendi isso, minha vida mudou. Ninguém é responsável pelos meus resultados e eu não sou responsável pelos resultados de ninguém. Porque durante muito tempo eu queria ser. Eu queria ser a pessoa. Só que eu não posso ir lá e acordar a pessoa de manhã e falar: oi, bom dia, vamos acordar, vamos fazer aqui a aula 5 do módulo 3. Não dá. O que eu posso fazer é entregar o meu melhor. Então, gente, quando a gente fala de finanças é a mesma coisa. A estrutura de uma vida financeira. O primeiro ponto é tu querer mudar. Estou na merda, mas quero mudar. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Eu entendi, eu me torno consciente de que eu tenho um problema e eu vou buscar ajustar esse problema. Legal. O que não dá é... não tô com problema nenhum. E aí, quando eu vou buscar resolver esse problema, eu vou buscar uma solução. Quais são as soluções? Várias, inúmeras. Mas tu tem que entender o que tu quer e o que tu tá disposta a fazer. E, novamente... Gente, eu vou encher o saco de vocês, por quê? Cada vez mais eu vejo que o NUI é um curso incrível. Vocês podem testar, se não gostar pode sair, tá? Tem 7 dias de teste, mas não é o caso das minhas alunas, mas enfim. Entra e executa aquilo ali. A gente divide em 3 módulos: construção, gestão e operação. 3 etapas. 3 fases, né? A fase de construção, de gestão e de operação. Aplica, faz isso. Tu vai ver o resultado. Gente, é esse o assunto que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. A gente falou sobre finanças. Esse material aqui, ó, cadê? Vai estar no nosso canal Telegram. Eu vou colocar nos stories o link do canal. Que aqui tem tudo pra vocês dividirem. E quem quiser a planilha tem dentro do NUI. Vou mostrar aqui pra galera que não viu a planilha. Aqui, ó. Aqui a gente coloca todas as nossas informações e ele faz os cálculos ali sozinho. No final tem aqui as fórmulas para ele calcular. Gente, semana que vem estaremos juntas em mais uma live. 8h15 da manhã. Na próxima terça-feira. Encontro com todas vocês. Eu vou mandar os links do canal Telegram. Fiquem lá e estamos juntas, tá bom? Um beijo. Opa, beijo.